Nazaré era uma cidade rejeitada. Muitas pessoas nem registraram muita coisa sobre Nazaré, estão morando em Nazaré, trabalhando em Nazaré. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 diz: E Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Sendo assim, Jesus veio de Nazaré da Galileia com o propósito de ser batizado por João. É o que nos fala Mateus capítulo 3, verso 13. Contudo, Jesus não tinha pecado, nem tinha que se arrepender, nem a necessidade de viver uma nova vida sem pecado, porque ele não tinha pecado. Então, por que ele veio se batizar? Existem pelo menos dois motivos. O primeiro deles é que ele veio para mostrar que ele era o Messias, o Filho de Deus, que João Batista veio preparar o caminho. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou, ou seja, Deus Pai, que me enviou para batizar nas águas, não tivesse dito. Deus Pai falou para João Batista: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, João Batista falou, e testifico que este é o Filho de Deus. João capítulo 1, versos de 32 a 34. Então, o primeiro motivo para Jesus, que não tinha pecado, e se batizar nas águas, era para mostrar que ele era o Filho de Deus, porque somente o Filho de Deus, ao ser batizado nas águas, desceria o Espírito Santo sobre ele. Isso seria um testemunho claro para todos. O segundo motivo é que ele veio iniciar a sua missão de nos representar o povo eleito de Deus antes da fundação do mundo, os eleitos de Deus de todas as gerações. Ele veio trazendo sobre si o meu e o teu pecado. Os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele veio trazendo ali para o batismo. Ele não tinha pecado, mas ele tinha sobre ele o meu e o teu pecado. Isaías disse: todos nós andávamos descarnados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, verso 6. Todos os pecados do povo de Deus foram imputados em Jesus. Agora preste atenção no poder de Deus e no seu amor por você e por mim. O apóstolo Paulo fala sobre o mistério dessa imputação, desse crédito, do que foi colocado em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus não se tornou pecador, porque ele não é pecador, ele não tem pecado. Ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Jesus não se tornou um pecador, embora tenha levado sobre si os nossos pecados e os confessou diante do Pai no momento que ele foi batizado nas águas. Romanos capítulo 4, verso de 4 a 5 diz o seguinte: que não podemos trabalhar para merecer sermos aceitos por Deus. Mas se tão somente cremos em Cristo Jesus, nós seremos aceitos por Ele. Porque quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, Ele foi batizado nas águas em nosso lugar, no lugar do povo eleito de Deus. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele, para que os nossos pecados tenham perdão de todos eles. Quando Jesus foi batizado nas águas, simboliza ali o perdão de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Em troca, Ele coloca em nós que cremos em Cristo Jesus a sua justiça.
a sua justiça. Há uma dupla imputação. Nele é colocados os nossos pecados, que são perdoados, são sepultados ali, são pagos pelo que Cristo Jesus parou lá na cruz. Em troca, nós temos acesso ao perdão de Deus, pela fé. Porque pela fé Ele coloca em nós a sua justiça, a imputação da justiça de Cristo Jesus. Caminhando para o verso 2, diz assim: assim que Ele saiu da água, Jesus viu. Primeiro Marcos fala, Jesus veio, Ele estava decidido a carregar os nossos pecados e trazer ali na água para confessá-los e serem perdoados os nossos pecados. Agora Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Quando Jesus saiu das águas, ele não viu mais a condenação para aqueles que têm fé nele. Romanos capítulo 8, verso 1. Ele não viu mais essa condenação. Jesus viu o céu se abrindo para o seu povo. Viu o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele. Porque aqueles que forem batizados com o Espírito Santo estão unidos a Cristo. Não estão mais debaixo das trevas. Não pertencem mais ao reino das trevas, mas saíram das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora estão no novo reino, no reino de Cristo Jesus, no reino de Deus. Ora, a pomba enviada por Noé, lá no dilúvio, depois que o dilúvio começou a baixar as águas, Noé enviou a pomba para ver se tinha terra firme. E chegou um momento que ela não voltou mais, porque ela encontrou uma terra firme, porque o dilúvio tinha cessado. O dilúvio representa a ira de Deus sobre nós, tinha acabado, por isso a pomba não mais voltou. Assim também o Espírito Santo desceu sobre Jesus, a rocha da nossa salvação. Jesus é o representante da nova humanidade, a nova humanidade cuja ira de Deus não está mais sobre ela. Aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A nova humanidade, aqueles que foram e ainda serão justificados pela fé, serão aceitos por Deus como seus filhos, somente por causa do que Cristo fez por nós em nosso lugar. Não estão mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Romanos capítulo 6, verso 14. A ira de Deus não está mais sobre aqueles que têm fé em Jesus, porque tiveram a justiça de Cristo imputada em si. Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava diante de João Batista, iniciando ali uma nova criação, uma nova humanidade, redimida pela fé em Cristo Jesus. Outra coisa, o Espírito Santo, quando desceu sobre Jesus, e isso é um eco, uma reverberação de Gênesis, capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes do perdão dos nossos pecados, Deus via o meu e o teu pecado. Ele viu o quanto eu e você merecemos a condenação, merecemos o inferno eternamente sofrendo para todos sempre. Mas, depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele para o perdão dos nossos pecados. Agora, Deus Pai já não enxerga mais os nossos pecados. Aqueles que creem em Cristo Jesus, Deus Pai vê a justiça de Cristo em nós. Por isso que Jesus falou para João Batista: deixa por agora, me batiza, para que toda a justiça seja feita, seja cumprida, toda a justiça de Deus. Porque João Batista ficou temeroso, olhou para Jesus e falou: olha, por que tu vem até mim ser batizado, se eu mereço ser batizado por ti? Eu mereço ser batizado no Espírito Santo. Ou melhor, eu que preciso ser batizado, não que mereça, mas eu preciso ser batizado por ti, e tu vem até mim para ser batizado pelas águas. Tu que tem o poder de batizar no Espírito Santo.
E tu vem a mim, que batizo somente com as águas. E Jesus fala: deixa por agora, porque convém que a justiça de Cristo, a justiça de Deus, seja cumprida, toda ela. Ele precisava ser batizado em nosso lugar. Caminhando para o verso 11, diz assim: então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então agora, Marcos fala: Jesus veio, Jesus viu, e agora todos ouviram a palavra de Deus, todos ouviram a voz do Pai. Tu és o meu filho amado, em que me agrado, ou então em que me comprazo, em outras versões. Essa é a voz de Deus Pai, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam presentes na nova criação que estava acontecendo ali, assim como eles estavam presentes na primeira criação. Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Pelo batismo nas águas, Jesus estava cumprindo uma parte da sua missão, garantindo o perdão de todos os nossos pecados, de todo o seu e todo o meu pecado. Não importa o pecado que você cometeu no passado ou que venha cometer. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, você tem o perdão e o acesso a esse perdão mediante a confissão dos seus pecados. Dias depois, através da sua morte na cruz, ele aniquilaria todos os nossos pecados, pagando a nossa dívida com Deus, dando a sua própria vida em nosso lugar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Queridos, somos unidos a Jesus Cristo, o Filho de Deus, no batismo do Espírito Santo, no momento da nossa justificação, no momento que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, é porque nós nascemos de novo. Se nós não nascemos de novo, é impossível crer em Cristo, porque a fé natural com a qual nós nascemos é incapaz de crer em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Nós recebemos a fé sobrenatural, a fé que vem de Deus através da pregação do Evangelho. Essa fé justificadora, a fé que nos justifica, nos faz ser aceitos por Deus diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E confessamos essa união de justificação no batismo nas águas. Ser batizado nas águas é a confissão do que já aconteceu antes. A confissão de que nós entramos no reino de Deus. E Marcos continua no verso 12 a 13, ele fala o seguinte: que logo após o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito Santo expulsou Jesus Cristo daquele momento glorioso, daquele momento fantástico ali, daquele momento em que estava ali o Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, a glória celeste ali. Então o Espírito Santo o expulsou daquele momento, para ele começar a sofrer em nosso lugar, e a se oferecer como sacrifício em nosso lugar, um sacrifício superior ao de Isaac. Quando Deus o pediu para Abraão, Gênesis capítulo 22, verso 2, diz o seguinte: toma teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O primeiro Adão vivia no jardim do Éden com animais dóceis. Ele tinha a vida eterna com Deus. Ele tinha todo um ambiente favorável a permanecer com Deus. Nada ali o impedia de continuar comendo o fruto da árvore da vida. Mas Adão e Eva não resistiram às tentações de Satanás. E eles, querendo ser iguais a Deus, porque eles não queriam somente parecer com Deus, eles queriam ter a liberdade de decidir o que é bom, o que é mal, independente de Deus.
Quando Satanás os tentou e disse: olha, se vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, vocês não vão morrer. Pelo contrário, vocês serão iguais a Deus. Conhecerão o que é o bom e o mal. Vocês não vão mais precisar de Deus para isso. Então, Adão e Eva foram tentados, já tinham a vontade de fazer isso. E agora, Satanás os tentou, eles não resistiram. Então, eles comeram o fruto da árvore do bem e do mal. E todos nós nascemos pecadores. Tanto é que quando nós nascemos, todos nós que passamos por isso, nós nem mesmo sabemos somar, sabemos matemática ou sabemos todas as coisas que ainda precisa saber, e nós já queremos saber mais do que os nossos pais. Já queremos saber mais do que qualquer outra pessoa. A soberba já toma o nosso coração, porque nós queremos decidir o que é bom e o que é mal, independente da palavra de Deus. E quando a gente cresce, se nós não nos convertermos dos nossos maus caminhos e não cremos em Jesus Cristo, nós vamos continuar querendo guiar as nossas vidas, independente da palavra de Deus. A gente vai querer decidir o que é bom e mal para os nossos filhos, para as nossas vidas, para o nosso trabalho, sem a palavra de Deus. Isso só mostra que eu e você somos pecadores. Eles não tinham mais acesso à árvore da vida, então eles foram expulsos do Éden. Romanos capítulo 3, verso 23 fala que nós estamos destituídos da graça de Deus, destituídos da glória de Deus, porque todos nós pecamos. Adão e Eva foram expulsos da presença da glória de Deus. Eles foram destituídos, eles entraram no deserto, eles estavam no jardim do Éden, eles estavam no melhor lugar do mundo, mas abriram mão daquilo porque desejaram mais pecar do que obedecer a Deus Pai. E eles foram expulsos de lá, foram expulsos da glória de Deus. Só que Jesus é o segundo Adão, é o nosso Senhor Jesus. Ele não pecou, nem era pecador, ele era o próprio Deus. Ele veio para ser servido, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Embora fosse o Filho de Deus, o Espírito Santo o conduziu não para um jardim, mas para o deserto, para fazer o que Adão não fez, permanecer santo e obediente à palavra de Deus até o fim. Jesus se tornou justo e justificador daqueles que têm fé nele. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi tentado não só um dia, mas 40 dias por Satanás, em meio a animais selvagens, que simbolizam um lugar inabitável pela glória de Deus. Esse mundo sem Deus é inabitável pela glória de Deus, mas ele permaneceu firme, não pecou, no poder do Espírito Santo. E os anjos o serviam, mostrando que o anjo, ele serve aqueles que são do Senhor. Salmo 103, verso 20: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. E você crê que Jesus é o Filho de Deus? Que ele representa a nova humanidade? Se você crê nisso, então, se você ainda não é batizado nas águas, você precisa confessar isso no batismo nas águas. Confessar que você foi justificado, que você foi aceito por Deus, que você agora é filho de Deus por adoção. Porque Cristo Jesus é o único Filho de Deus. Ele sempre foi filho e ele sempre será filho de Deus. Mas nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Ninguém nasce filho de Deus, mas no momento que você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, você é justificado pela fé, você é aceito por Deus, perdoado
e adotado na família de Deus para todo sempre. Então nós passamos a ser filhos de Deus para sempre. Nesse texto eu queria mostrar aqui algumas doutrinas que foram enfatizadas. Quando Jesus viu o céu e se abrindo e o Espírito descendo sobre ele e fala que tu és o meu filho amado, aqui está claro a doutrina da Trindade. É a doutrina que ensina que Deus é verdadeiro, o Deus verdadeiro é um só Deus em três pessoas. Três pessoas distintas, porém com a mesma substância, mesma essência. Todos são divinos. Isso significa que sem o Filho de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, não é o Pai, nem é o Filho. São pessoas diferentes, mas todos igualmente são um só Deus. Jesus falou que eu e o Pai somos um, porque somos um só Deus. O Espírito Santo também é Deus. João capítulo 4, verso 24. Outra doutrina aqui que a gente encontra, quando a gente lê que naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado no Rio Jordão. Ele foi batizado em nosso lugar. Aqui mostra a doutrina também da justificação, que é a obra da Trindade, porque cada pessoa da Trindade tem um papel. O Espírito Santo concede a fé para mim e para você, para crer em Cristo Jesus. O Pai, quando vê que nós recebemos a fé, Ele nos aceita pela fé. Nós somos justificados pela fé. Somos declarados justos, ou seja, como se nós nunca tivéssemos pecado, por causa da justiça de Cristo que Ele enxerga em nós. Então, o Filho Jesus Cristo morreu na cruz no meu e no teu lugar, para que nós possamos ser aceitos por Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras. As nossas obras não nos podem nos tornar santos, perfeitos, dignos e sermos aceitos por Deus. Não podem. Por isso que Jesus precisou morrer na cruz em nosso lugar, porque nós somos perdoados por causa de Cristo e somos salvos por causa de Cristo. Diante disso, eu queria deixar algumas aplicações. Jesus, o Filho de Deus, sofreu para nos salvar de uma vida sem perdão. Colossenses capítulo 3, verso 3 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Jesus suportou todos os nossos pecados naquela cruz. Ele sofreu o peso dos nossos pecados. Se ele tivesse sofrido, não havia salvação para nós. Não havia salvação. Porque o nosso pecado é dolorido. O nosso pecado é terrível. Por menor que seja, o nosso pecado é digno da vida, da morte eterna. A ira de Deus está sobre nós. Se Jesus não fosse o Filho de Deus, Ele carregando todos os nossos pecados ali naquela água, Ele não teria saído da água, Ele teria sido afogado ali. Porque os nossos pecados são pesados. A nossa dívida é impagável por nós. Nenhum de nós pode pagar a nossa dívida. Talvez você possa pagar uma dívida astronômica com cartão de crédito. Mas a nossa dívida com Deus é muito maior do que essa dívida. Ela é impagável por nós. Nós vamos tentar viver o máximo possível nessa terra e nós não vamos conseguir pagar. Nem a eternidade é suficiente para eu pagar a minha dívida que eu tenho com Deus. Porque eu não sou Deus. Eu não sou perfeito. Então veio o perfeito morrer em nosso lugar. O próprio Filho de Deus veio. Ele abriu mão da sua glória.
Ele abriu mão para decidir perdoar eu e você. E custou caro, custou tudo. O perdão de Deus custou a glória. Ele abriu a mão, embora sendo Deus, veio viver como criatura. Veio viver como se não fosse Deus, embora sem pecado. Ele sofreu no meu e no teu lugar. Então, se nós cremos em Cristo Jesus, nós precisamos exercer o perdão que Deus deu para nós. O perdão é uma decisão, não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão, porque Deus decidiu nos amar. Eu e você não fizemos nada. Pastor, talvez eu tenha dado o maior dízimo na igreja, então Deus viu lá do céu e resolveu me perdoar. Não importa o valor do seu dízimo, não importa quantas boas obras você tenha feito, nada disso vai mover o coração de Deus para te perdoar e para me perdoar. Ele decidiu perdoar os seus inimigos. Ele veio morrer no lugar dos seus próprios inimigos para transformá-los em amigos e filhos, para adotá-los, para perdoá-los e trazê-los para a terra, para a casa do Pai. Assim temos que fazer. E quando nós perdoamos, há uma paz sobrenatural que só Deus pode dar. Porque assim como nós perdoamos, Deus nos perdoou. E Deus, Ele é gracioso. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, naqueles que foram salvos, naqueles que nasceram de novo, não tolera falta de perdão. Por isso que quando nós perdoamos, nós sentimos uma alegria, uma paz, dá até um arrepio. É coisa maravilhosa. Porque o Espírito Santo de Deus se alegra quando nós perdoamos, quando nós decidimos. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, significa continuar fazendo o bem e amando aqueles que nos magoaram. Apesar de tudo o que aconteceu, é continuar fazendo o bem e amando essas pessoas, porque foi isso que Deus fez por nós. Cada um dos nossos pecados foi uma ofensa para Deus, mas Ele nos perdoou para que nós continuemos o quê? Andando na sua presença. Quando Ele fala, dos teus pecados jamais me lembrarei, Ele não está dizendo que os pecados não tiveram algum valor. Ele está dizendo que os pecados que foram perdoados não serão mais levados em conta para a nossa condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais. Mas há apenas o que? O céu. A nova criação. O novo céu e a nova terra. É o que aguarda aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda aplicação, Jesus, o Filho de Deus, sofreu para nos salvar das tentações de Satanás. Jesus foi batizado nas águas para abrir um caminho para entrarmos no reino do seu amor, pela fé e no poder do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versos de 13 a 14. Queridos, as tentações de Satanás são mortais. Não podemos brincar com a tentação, nós temos que fugir delas. Temos que fugir. É um ato de fé, fugir das tentações, de enfrentar através da palavra de Deus. Se nós não estivermos firmes na palavra de Deus, nós não teremos como responder às tentações através da palavra de Deus. E serão coisas fáceis. Uma verdadeira seta de Satanás é o orgulho, a soberba. E nós temos que tomar cuidado com isso. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É muito melhor receber a graça de Deus do que receber a resistência de Deus.
Aqueles que permanecem diante da resistência de Deus não querer nada com eles, é aqueles que vão experimentar no inferno a resistência eterna de Deus, vão receber a ira eterna de Deus Pai. Quando nós nos submetemos a Deus, nós conseguimos resistir às tentações do diabo e ele foge de nós. Não precisamos ter medo do diabo. O que nós precisamos é estarmos firmes na sua palavra. Precisamos ser submissos a Deus, porque aquele que crê em Deus, ele é servo de Deus. Ele está submisso à sua palavra, ao seu senhorio, ao seu Senhor. Por exemplo, honrar pai e mãe é uma ordem de Deus, sem ressalvas. A palavra de Deus não fala, honra teu pai e tua mãe se isso acontecer. Não. Honra teu pai ou tua mãe porque isso é bom. Isso é o que Deus quer. Quando não fazemos isso, é porque em primeiro lugar, deixamos de honrar a Deus. Quando o nosso coração está distante de Deus, nós nos tornamos orgulhosos. E o nosso orgulho afeta o nosso casamento, afeta a nossa família, afeta o nosso trabalho, afeta a nossa relação entre marido e mulher e entre os nossos amigos. Nós passamos a escolher, por exemplo, amizades que não agradam a Deus, porque o nosso orgulho está focado nisso. Nós passamos a escolher igrejas que não pregam o Evangelho, porque nós queremos igrejas que falam do nosso ego, que alimentam o nosso ego, que mostram o quanto nós somos maravilhosos, o quanto nós somos cabeça e não cauda, o quanto o que nós pensamos é o que vale e não o que Deus está pensando. Nós nos tornamos orgulhosos e nós acabamos nos afastando de Deus. Mas Deus, Ele é misericordioso. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, nos arrependemos e cremos, Ele vai nos restaurar. Ele vai nos trazer para perto. Ele vai quebrar o nosso orgulho e vai nos tornar humildes como Jesus foi. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, para garantir o nosso pecado, garantir o nosso perdão dos nossos pecados. Então ele sabe o que é ser tentado por Satanás. Talvez você tenha pensado em tirar a sua própria vida. Isso é uma seta do diabo, uma seta maligna. Tentar tirar a sua vida, porque acha que a sua vida não tem valor. Acha que esse mundo não te valoriza como você gostaria. Isso é seta do diabo, porque Deus mostra o seu amor por nós lá naquela cruz. Mostrou o quanto nós temos valor. O valor foi provado ali na cruz. Ele mandou aquilo que era mais precioso para ele morrer no nosso lugar. Quem? O seu próprio filho. O seu próprio filho. Ele veio morrer no nosso lugar, mostrando que nós temos valor e que vale a pena viver e não morrer. A morte que talvez você pense que mereça, Cristo já levou sobre si. Ele morreu no teu lugar para que você tenha vida eterna, não só aqui, mas para sempre. A terceira e última aplicação: Jesus, o Filho de Deus, sofreu para nos salvar desse mundo sem esperança verdadeira. Jesus, ao sair das águas, experimentou a nova vida que os justificados viverão mediante a fé. Mediante a fé em Jesus e no poder de Deus. Colossenses 2:12. Quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ser salvo não significa andar nas nuvens. Tudo será perfeito. Agora que eu tenho Cristo, eu não vou ter mais sofrimento. Não. Isso é mentira.
Cristo foi para o deserto para mostrar que esta vida ainda não é o céu, ainda não é a nova terra, não há nenhum novos céus, então haverá sofrimento sim, mas sofrer com Cristo Jesus é muito melhor sem Ele, porque o nosso sofrimento terá fim aqui. Quando nós morrermos em Cristo Jesus, nós vamos acordar no céu, no paraíso, aguardando a ressurreição do corpo. Então o nosso sofrimento tem fim aqui, aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus continuam dormindo nos seus pecados, continuam mortos nos seus pecados, e o seu sofrimento só vai aumentar. Eu não sei se você já aconteceu com você, mas uma vez, várias vezes, eu me queimei, às vezes fazendo café, porque eu gosto de café. E a dor na queimadura é uma dor que a gente não quer resistir, não quer. Eu tenho que colocar, uma vez eu queimei a mão e fiquei várias horas com a mão embaixo da água gelada, para não piorar a situação. E assim que eu tirava a mão da água gelada, não demorava muito, a dor voltava. Aí eu voltava de novo com a mão na água gelada, até normalizar. No inferno não haverá água gelada, nem água morna. Não haverá um pingo de água para matar a nossa sede. Será uma dor eterna e crescente para sempre. Mas Deus nos amou de tal maneira para que a gente não passe por isso, para que a gente não vá para a condenação, mas para que a gente esteja com Deus para sempre, para que a gente seja salvo dessa condenação. Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu na cruz tudo aquilo que eu e você merecemos sofrer, para que pela fé nele nós não soframos, mas tenhamos os céus, a vida eterna, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, não vai haver a morte. Satanás não estará lá, pelo contrário, Satanás estará no inferno junto com os seus anjos e com aqueles que morreram sem crer em Cristo Jesus. Então temos que crer em Cristo Jesus, precisamos nos entregar a Ele logo, agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Esse mundo não nos traz esperança, onde podemos descansar em paz. Jesus, em Mateus capítulo 8, verso 20, disse o seguinte: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, porque nesse mundo não existe descanso, e aqueles que estão em Cristo Jesus, semelhantemente, não encontrarão o descanso que só Deus dá. O descanso que só Deus dá está em Cristo Jesus. Nós experimentamos um pouco desse descanso quando nós oramos, quando nós experimentamos os meios de graça, que é ouvir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus, é participar da ceia, é participar do batismo, é participar da igreja, congregar na igreja, vir para a escola bíblica dominical, vir para os cultos. Quando nós participamos disso, nós experimentamos um pouco do céu. Mas quando Jesus voltar, nós experimentaremos o céu completamente, absolutamente e eternamente. Ouça o Evangelho de Jesus. Hoje pode ser o seu último dia. Para onde você vai com os teus olhos fechados? Você vai para o céu ou para o inferno? Pastor, eu não tenho certeza para onde eu vou. Então você precisa se converter dos seus maus caminhos. Se entregar a Jesus Cristo e encontrar em Deus a certeza e a segurança da salvação que só Jesus pode nos dar. Façamos isso hoje. Nos alegremos no Senhor. O Jesus é o Filho de Deus. Ele sofreu em nosso lugar para que a gente tenha uma vida maravilhosa em Deus, apesar das dificuldades que se encontra. Porque eu vou falar uma coisa: a sua família pode falhar, o seu casamento pode falhar,
A escola pode falhar. A sua saúde pode falhar. Amanhã você pode estar com câncer. E não durar alguns dias. Mas Jesus não falha. Se nós estivermos em Cristo Jesus, a segurança da vida eterna vai nos segurar. Ele é a rocha da nossa salvação. É a rocha onde nós estamos firmes. É a rocha onde nós aguardamos novos céus e nova terra. Vamos lá. Pai querido, Deus amado, obrigado pela rocha da nossa salvação. Obrigado porque Jesus sofreu no nosso lugar tudo aquilo que nós merecemos sofrer, para em troca nos dar a alegria da salvação. Eu te peço nessa hora, Senhor, que a tua graça alcance todos nós aqui. Aqueles que já te conhecem, sejam fortalecidos, sejam edificados na tua palavra, reanimados, Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, os lembrem do dia, daquele dia maravilhoso, onde fomos batizados nas águas, iniciamos um relacionamento contigo inesquecível. Mas o tempo passou e as tristezas vieram. E talvez muitos de nós aqui tenha entristecido, Senhor. Traz a tua alegria de volta. Que haja arrependimento de pecados e renovações de vidas. E aqueles que ainda não te conhecem, que possam nesse momento nascer de novo, encontrar aquela alegria e a paz que só Jesus pode dar. É isso que eu te peço, Senhor, para todos nós aqui reunidos, para aqueles que nos ouvem através das redes sociais. Eu te peço também para os nossos vizinhos que moram aqui em cima, nos lados e atrás de nós, que eles também sejam alcançados pelo Evangelho, sejam salvos, que experimentem a paz que só todo Jesus pode dar. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.